Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu estou trazendo mais um vídeo para concurso público, só que é para a Prefeitura de Ananindeua, que vai ser a prova no dia 19 de dezembro, então já está bem pertinho. Lembrando que nessa prova haverá questões, por exemplo, para nível médio completo, né? Português, matemática, informática, atualidades e legislação. Então aqui eu enfatizei agora nesse vídeo a matemática e raciocínio lógico, que eu trouxe aqui no anexo 1, conteúdo programático do edital, né? Que é composto desde assuntos como conjuntos numéricos, finalizando até em funções, logaritmos, exponenciais, equações e problemas. E nessa matéria aqui, cairá 10 questões, com um total de 2 pontos no final. Então, a gente não pode perder muita questão sobre essa matéria aqui. Então, eu fiz algumas questões, eu vou apresentar aqui para vocês. E aí, de acordo com o que vocês acharem, ou perguntam, ou até outro modo de resolução das questões, vocês podem comentar, que assim a gente vai trocando de ideias, até porque eu posso ter mostrado um jeito aqui mais complicado, aí você pode ter um jeito mais simples ainda, mais lógico, né? Então, a gente trocando de informações vai ajudar muito bem um ao outro, né? Então, eu espero poder fazer isso junto com vocês que estão assistindo esse vídeo. Então, eu fiz algumas questões de raciocínio lógico da prova mesmo da prefeitura, que as questões que eu vou apresentar é da prova de 2019, não está tão antiga. E o que eu observei geralmente que eles caem assuntos, principalmente que envolvam análise combinatória, que é através dessa fórmula aqui da combinação de NP, onde o N sempre fica em cima, que é o fatorial, dividido pelo P fatorial, vezes a diferença dos dois valores aqui, ó, N menos P, mais uma vez fatorial. E aí a gente tem que depois resolver a questão. Então a gente tem que ter em mente como essa fórmula é de combinação. Também encontrei questões que ele fala sobre, que envolve aquele princípio fundamental da contagem, né? Que a gente coloca os números de possibilidade, aí vai diminuindo, né? E depois a gente multiplica contra o resultado. Mas a maior parte encontrei mais essa aqui de combinação, né? É aquela quantas possibilidades é possíveis para formar aquela comissão, sendo que, por exemplo, tu tem 4 agentes, mas só tem vaga para 3. Então, quantas possibilidades de formar aquela comissão você pode fazer? Aí você utiliza essa fórmula da combinação, ok? Um outro assunto também que eu vi bastante é com relação à média, mediana e moda. Ou seja, a gente tem que saber como calcular cada uma delas e assim encontrar os resultados. Lembrando que a média ela é a soma de todos os fatores, né, dividido pelo número de repetições. Por exemplo, a minha nota é 10 e a sua nota que está assistindo é 10. Então, para tirar a média das nossas notas, vai ser 10 mais 10 dividido por quanto? Por 2, porque é a minha nota e a sua nota. Então, 20 dividido por 2, 10. Então, a média das nossas notas é 10, ok? A mediana também, né? A gente tem que saber sempre o valor central, desculpa, o valor central, né, daquele intervalo. E se, por exemplo, se o número total dos valores observados for ímpar, então é sempre o elemento do centro. A mesma coisa, se o número de elementos for par, você vê os dois principais do meio. Então aí você calcula. E temos a moda. A moda é mais conhecida, né? O que quanto mais repete é a moda. Além disso, também a gente tem muita questão que envolve a razão e proporção, então a gente tem que saber fazer essa relação dos elementos, por exemplo, número de dias trabalhados com o número de agentes que trabalham, então a gente tem que ter uma noção de como resolver esse tipo de questão. Juros simples, como eu vi bastante questão disso. Então a gente tem que saber essa fórmula aqui, como é que é do juros simples, que é o juros igual a capital vezes a taxa, representado pelo I, vezes o tempo. E além disso, também a fórmula do montante, né? Que é o montante igual a capital mais juros. Então são essas assim que eu mais encontrei das questões.
Ah, e também encontrei outra questão, eu não coloquei aqui, mas é com relação à área das formas, por exemplo, do triângulo. Como é que encontra a área do triângulo, como é a área do retângulo, a área do quadrado. Então, a gente tem que saber as formas e como calcular essas coisas básicas. Porque às vezes na questão ele te diz às vezes como é que é a fórmula, mas às vezes não. A mesma coisa, algumas informações essenciais que eu coloquei aqui, olha só. Por exemplo, para que está relacionado às transformações de unidade. Ou seja, aqui eu enfatizei nessa primeira que 1 litro equivale a 1 dm ao cubo, ok? O outro é que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, que é a mesma coisa que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, a gente tem que saber essa relação. E a outra é que 1 tonelada equivale a 1000 quilos. 1000 quilos é 1 tonelada. A mesma coisa, por exemplo, 1 quilo é 1000 gramas, 1 grama é 1000 miligramas, então a gente tem que saber como essas transformações de unidade, que, mais uma vez, né, a questão às vezes pode dar e às vezes a questão não pode dar. Então, mais uma vez, 1 litro é igual a 1 dm ao cubo, é a mesma coisa que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, e por último é 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas, certo? Então, eu separei 10 questões de 2019 para a gente resolver aqui. Mais uma vez, qualquer dúvida, vocês podem comentar, que aí a gente conversa em seguida. Então, a primeira questão é essa daqui, olha só. Um posto de saúde recebeu 132 doses de vacina contra o sarampo. Ok. Hoje foram aplicadas 7 sobre 11 avos doses das 132 recebidas. Então, quantas doses de vacina ainda restam no posto? Então, olha só, para a gente não perder a questão, a gente tem que ler com bastante atenção, que essa é uma das minhas falhas, que quando eu começo eu já vou logo anotando os dados, mas a gente tem que sempre ver a última frase, que é o que ele quer. Então, o que ele quer aqui? Quantas doses de vacina ainda restam no posto? Então, se eu tenho o número de vacinas que eu recebi, o número que foram aplicadas hoje, ele quer saber o quê? Quantos é que sobra? Eu falei, então vou ter que fazer uma diferença, né? Do que eu recebi e de quantas já foram aplicadas, que aí eu vou saber quanto é que sobrou, que é isso aqui, ó. Quantas doses de vacina ainda restam no posto? Então, anotando já os dados, olha só, 132 doses que recebeu, e aí foram aplicadas 7 sobre 11 doses, que isso aqui representa desse total. Então, a gente vai ter que tirar essa fração desse total, que é isso aqui, olha só, 7 sobre 11 vezes 132. Então, a gente vai multiplicar 7 vezes 132 e depois dividir por 11, que vai dar 84 doses. Olha só, já tem a resposta aqui, 84. Então, é a letra A. Não, olha só, perigo, risco, presta atenção. Ele não quer saber quanto é que isso aqui equivale ao número de vacinas aplicadas. Ele quer saber o quanto é que sobra. Quanto é que sobrou depois de hoje, que eu apliquei 84 doses. Então, como eu falei, a gente vai ter que fazer a diferença do total, que é 132 doses, com a que foram aplicadas hoje. Olha só, 84 doses aplicadas, que vai dar 48 doses, que é o que resta. Então, 48 doses é o que sobrou ainda no posto, que dá a letra C, ok? Então, a gente consegue ver que mesmo que seja uma questão bem básica, se a gente não prestar atenção no enunciado, essas coisas, a gente é capaz de perder, olha só. Porque quando a gente já faz as contas, a gente já dá um resultado e olha só, ele já tem aqui. Mas não, só que ele quer saber, mais uma vez aqui, é quantas doses ainda resta no posto. Aí foi por isso que a gente fez essa diferença, né? Do quanto a gente recebeu e quanto que a gente já aplicou, que deu isso aqui, ou seja, é o que resta. Então, a segunda questão aqui, ela consiste em transformações. Lembra daquelas unidades, aquelas medidas de proporção, não, aquelas medidas de transformação de unidade que eu falei
bem antes daqui. Então, olha só, aqui é um exemplo já. A massa de água pura contida em um reservatório é de 1,4 toneladas. Ok. Qual a capacidade desse reservatório em litros? Sendo que 1 quilo equivale a 1 litro. Olha só, esse aqui ele foi até bonzinho, porque ele deu essa relação aqui de quilo por litro. Só que, se a gente prestar atenção, ele deu uma unidade, olha só, de 1,4 toneladas, que é a capacidade desse reservatório. Mas ele quer em litros. Olha só, ele deu 1,4 toneladas. Só que no final ele quer em litros. Então vai ter que fazer a transformação. Essa transformação vai consistir em toneladas para quilo e para litro. Ou seja, ele deu para a gente só essa relação aqui. Então, a gente tem que saber essa daqui, de toneladas para quilo. Mas eu falei bem antes na apresentação, que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, eu tenho 1,4 toneladas, vai valer quantos quilos? Vai valer 1.400 quilos. Olha só, depois de quilo, eu vou ter que transformar para litro, que é essa unidade que ele está pedindo na questão. Só que ele deu aqui, olha só. Sendo que 1 quilo é igual a 1 litro. Se eu tenho 1.400 quilos, isso vai equivaler quanto em litro? Vai equivaler 1.400 litros, que é a letra A. Olha só, letra A. Então, a gente tem que ter essa noção, olha só, de como faz a transformação dessas unidades. Toneladas, quilo e litro. Ela é bem básica, só que se a gente não prestar atenção, porque outra coisa também eu errei na questão, foi com relação a fazer essas continhas, né? Que mesmo que básico, olha só, 1,4 vezes 1.000. É só diminuir aqui o zero. Mas mesmo assim, se a gente lá fazendo a prova, no nervosismo e tudo, a gente é capaz de errar. E aí, às vezes, a gente pode encontrar 140 litros ou 14 mil litros, que é a resposta errada. Mas não, se a gente prestar bem atenção e fazer bem legal as transformações das unidades, a gente vai encontrar a resposta certa, que é 1.400 litros. Ok? Então, terceira questão é essa daqui. Ela é bem interessante porque eu confesso que eu não sabia fazer ela. Eu fiz de várias formas, mas nunca dava o resultado. E aí eu pesquisei na internet e aí encontrei um método que o pessoal ensinava e achei até mais facilzinho, né, para fazer. Então, olha só como é o enunciado da questão. Preciso dividir 18 quilos de um produto químico em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Quantos quilos terá a menor parte? Então, quando se fala numa questão dessa, que você for ver partes diretamente proporcionais, tu pensa logo em divisão. Então, como é que vai ser essa divisão? A gente sempre vai pegar o total, que no caso aqui é o 18, e dividir pela soma de todas as partes. Então, quais são as partes aqui? 2, 3 e 4. Então, anotando aqui os dados embaixo, a gente tem aqui o total, que é 18 quilos, e temos as partes, que é 2, 3 e 4. E aí, como é que vai ser feito? Vai ser a divisão de 18 dividido por 2 mais 3 mais 4, que vai dar 2, porque vai ser 18 dividido por 9, que vai dar 2. Isso, vamos dizer, tipo uma constante, que quando ela é multiplicada por cada parte dessa aqui, por 2, 3 e 4, isso vai dar 18 quilos, que assim a gente vai saber com quantos quilos cada parte dessa ficará. Tanto que, olha só, a constante deu 2, né? Mas quando eu multiplico, olha só, 2 por 2, mais 3 por 2, que é a constante, mais 4 vezes 2, que é a constante, isso tudo deu 18. Só que ele quer saber quantos quilos terá a menor parte. O que é menor parte? É o menor número. Então, qual é o menor número daqui desse intervalo? 2, 3 e 4. É o 2. Então, vou pegar esse 2 e multiplicar com essa constante que eu encontrei da divisão. Então,
2 vezes 2 vai dar 4 quilos. Então, 4 quilos é o que vai ficar com a menor parte, que é o número 2. Então, olha só, é a letra B. Ela, assim, de uma maneira geral, no início ela é meio complicadinha, mas depois que a gente começa a fazer várias e várias vezes em outras questões, porque, pessoal, eu vi muita questão desse tipo, de diretamente proporcional. Mas se a gente gravar dessa maneira, assim, como é a resolução dela, pegar o total, dividir pela somatória das partes, e dando uma constante, essa constante a gente vai multiplicar por cada parte, isso já é quase 90% da questão, porque o resto é tu somar, saber somar e encontrar o valor certo, né? E não errar. Ainda tem essa, né? Que você encontra o valor certo, sabe a resposta, mas aí na falta de atenção tu ainda marca errado. Então a gente tem que prestar bem atenção nesse tipo de situação. Então, a quarta questão aqui que eu trouxe, ela é de proporção. Então, a gente vai ler aqui, ó. No combate à dengue, 16 agentes com a mesma capacidade de trabalho realizaram uma tarefa em 20 dias, com apenas 10 agentes. Com apenas 10 agentes, em quantos dias será realizada uma tarefa igual? Então, em 20 dias, 16 agentes conseguiram fazer todo o trabalho. Só que eu diminuí o número de agentes. Então, quantos dias será realizado? Então, a gente tem que ter essa noção de como fazer essa relação. Número de agentes por dias. Então, olha só. 16 agentes fizeram tudo em 20 dias. 10 agentes vai fazer em quantos dias? Eu aprendi sempre assim, que quando for do lado do X, a gente coloca a seta sempre para baixo. Eu sempre fiz desse jeito, mas pode também ter de outras maneiras, né? Mas eu estou apresentando aqui a minha forma de fazer. E aí, a gente vai fazer essa relação, né? Se 16 agentes fizeram tudo em 20 dias, 10 agentes será mais ou menos que 20 dias. Pensando de um jeito, como vai ser menos gente, então vai ser mais dias. Então, essa relação ela vai ser inversamente proporcional. Então, quando ela é inversa, as setas aqui, elas são opostas, né? Uma para cima e outra para baixo. Então, é assim. Por isso que a gente tem que fazer com bem atenção essa proporção aqui, essa relação de agentes com dias. Então, o que isso vai ocasionar, né? O sentido dessa flechinha aqui. É que, por exemplo, aqui, como ele está subindo, então o que está embaixo ele vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Que olha só, ficou 10 agentes e 16 agentes. E aqui permaneceu o mesmo, 20 dias e X dias. Então, essa relação aqui, ela vai transformar na posição dos dados. Então, a gente tem que prestar bem atenção. Então, olha só, já fiz isso, então vou ter que só fazer a multiplicação, que vai dar o quê? 10 agentes vezes x, olha só, 10 vezes x, igual a 16 vezes 20, certo? Que isso vai dar 32 dias, ou seja, foi mais dias, né? Que é a letra B. Isso aqui é bem lógico, você basta assim ficar prestando atenção, ficar repetindo várias vezes que você vai conseguir entender. Ah, por que é 32? Já que diminui o número de pessoas, então vai aumentar mais a carga horária, né? Mais o tempo para poder realizar aquela atividade. Então aqui a questão é a letra B. Bom, pessoal, aqui estou trazendo mais outra questão que olha só. A média de reprovação em um concurso público foi de 56% dos reprovados. Quantas pessoas foram aprovadas nesse concurso com 3.400 candidatos inscritos? Então, eu tenho o número total de pessoas inscritas e a média da reprovação. Só que ele quer saber quantos foram aprovados. Só que eu pensando assim, se ele me deu 56% dos reprovados, eu tenho que saber quantas por cento é aprovados. Lembrando que quando se fala nesse tipo de situação com porcentagem, é sempre 100% no final. Então, que foi o que eu fiz?
56% mais X% é 100%. Então, esse X% é 44%, ou seja, 44% foram aprovados e 56% reprovados, que é justamente o que ele quer saber com relação aos aprovados. Então, eu peguei essa porcentagem dos 44 e multipliquei pelo total de inscritos, que é 3.400. Que olha só, 44% vezes 3.400 deu 1.496 aprovados. Então, é a letra D. Caso ele pedisse número de reprovados, seria a mesma coisa, só que mudaria a porcentagem, porque você sabe quantos por cento foi, a média foi de 56%. Então, 56% vezes o total, aí daria um número de reprovados. Então, é uma questão bem simplesinha. Bom, a sexta questão, sim, ela é daquelas partes, se lembra que eu falei das partes, quando é diretamente proporcional? Então, aqui só para a gente treinar mais um pouco, né? 330 medicamentos, assim, uma outra coisa que eu vi. Tem muitas questões que ele fala por extenso os números. Então, a gente tem que prestar atenção. Como é que é, né? Por exemplo, como é 330? Olha só como é que é a forma dele numérica. Ainda é 330. Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa que pode acontecer nas questões. Então, voltando aqui no enunciado. 330 medicamentos serão divididos em duas partes, na razão 8 por 3. Qual o valor da maior parte? Qual é o maior valor? Qual o valor da maior parte? Certo? Então, lembra que quando cai esse tipo de questão, a gente tem que pegar sempre o total e dividir pela somatória das partes. Olha só, aqui é diferente porque são só duas partes. A questão lá anterior era 3 partes, então, independente do número de partes, eu sempre vou somar. Por quê? Porque eu vou utilizar isso para no final eu poder dividir o total por ele. Então, olha só, 330 medicamentos, que é o total, as partes é 8 e 3, e aí eu vou ter que somar, certo? E aí, com isso, eu vou fazer essa divisão, olha só, 330 dividido por 8 mais 3, que vai dar 30. Então, olha só, lembra? É uma constante. Então, quando essa constante for multiplicar por cada parte, ele vai equivaler ao seu valor total. Olha só, 8 vezes 30, ó, 8 é a parte. Mais 3, que é a parte de novo, vezes 30, que dá 330, certo? Só que ele quer saber qual é o valor da maior parte. Qual é a maior parte daqui dessa razão? É o 8 ou o 3? É o 8. Então, eu vou pegar esse 8 e multiplicar por essa constante que eu encontrei. Então, vai ficar 8 vezes 30, que é 240 medicamentos. Então, nessa parte aqui, ficará 240 medicamentos, que é a letra B. Caso ele pedisse qual é o valor da menor parte, eu ia procurar o menor valor, que é o 3, e multiplicar por essa constante. E assim, ia encontrar o resultado, certo? Bom, a gente tem uma outra questão aqui também, bem interessante, no qual ela aqui fala: para desenvolver um trabalho, 120 agentes comunitários de saúde serão distribuídos em 3 bairros, de forma diretamente proporcional. Olha só, do mesmo jeitinho como a gente fez na questão anterior. Para vocês verem, pessoal, como ela é batida esse tipo de questão na prova. Então, na forma diretamente proporcional à população de cada local. Então, analise o gráfico a seguir e responda quantos agentes comunitários de saúde vão trabalhar no bairro P. Então, olha só, a gente tem um gráfico aqui, certo? Que ele tem 3 bairros, o P, um N e um M. Em cada uma delas possui uma determinada parte, que cada parte aqui, olha só, corresponde, por exemplo, no bairro P 800, no bairro N 2000 e no bairro M é 1200. Então é assim, a gente tem que saber ler também muito bem o gráfico, para a gente não poder perder a questão. Aí eu já logo marquei que deu 24, porque eu vou fazer a resolução dessa questão em outro slide. Então tá. Eu tenho um total de 120 agentes. Mais uma vez, né, pessoal? Esse tipo de questão a gente pega o total e divide pela somatória das partes. Então, olha só, o total é 120 agentes.
E as partes, olha só, são os bairros P, M e N. Então, eu vou somar cada uma delas. Olha só, 800 mais 1.200 e mais 2.000, certo? E aí, eu peguei o total e dividi pela somatória. 120 dividido por 4.000, que isso deu 0,03. Ou seja, mais uma vez é uma constante, que quando é multiplicado por cada parte dessas, do bairro P, do bairro M, do bairro N, isso tem que dar um total de 120 agentes. Então, olha só, o 800 vezes a constante, o 1.200 vezes a constante e o 2.000 vezes a constante. Só que ele quer saber é com relação ao bairro P. Bairro P, olha só, que é de 800. Então, se é de 800, quantos irão para o bairro P? Sendo que a parte do bairro P é 800. Então, a gente vai pegar esse 800 e multiplicar por essa constante, 0,03, que dá 24 agentes, que é justamente a letra A que a gente viu no slide anterior, certo? Aqui mais uma outra questão, já está finalizando o vídeo, não fique preocupado, não vou demorar tanto. Aqui é bem mais facilzinho, porque olha só, de juros simples. Então, lembra que a gente tem que saber aquela fórmula dos juros simples? Juros é igual a CIT. Então, olha só a questão. Aplicando durante um semestre a quantidade de R$ 20.000 a juros simples com taxa de 1,8% ao mês, quanto obterei de juros? Então, olha só a formulazinha que a gente tem que saber. Capital vezes a taxa e vezes o tempo. Aí, anotando os dados, que olha só, os juros que ele quer saber, o capital é 20.000, a taxa é de 1,8% ao mês. Olha só, a gente tem que prestar atenção a isso aqui, porque é ao mês. E o tempo que ele deu para a gente é em semestre. E aí a gente tem que saber, né? Quanto equivale meses em um semestre? 6 meses. Então, a gente jogando todas essas fórmulas na fórmula aqui, olha só. Juros vai ser igual a 20.000, que é o capital, vezes 1,8, que é a taxa, vezes o 6, que é o tempo. Os juros vai dar R$ 2.160. Letra A, certo? Essa aqui já é a penúltima questão, que eu só selecionei 10. Olha só. Um agente comunitário de saúde registrou o número de residências que visitou no segundo semestre de 2015. Qual é a média mensal de residências visitadas? Olha só, é a média, a gente tem que saber como é que encontrar as médias. Então, olha só, a gente tem os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E cada uma delas tem um número de visitas. E aí eu quero saber quanto é que foi o número de visitas média de todos esses meses. Então, eu vou ter que somar todos os números de visitas de cada mês e assim dividir pelo número de meses contabilizados nesse intervalo, que foi 6. Vem aqui. Então, olha só. Fazendo tudo isso aqui, essa somatória dividido por 6 deu o quê? 66 visitas mensais, que é a letra C, certo? E por último, para finalizar já aqui o vídeo, é essa daqui, olha só. Feita uma pesquisa entre 2.000 pessoas, verificou-se que 400 contraíram dengue no mês de fevereiro de 2016. Qual é a porcentagem de pessoas desse grupo que contraíram dengue? Ou seja, quando pedir esse tipo de questão, quantos por cento de tal coisa e tal, a gente sempre tem que fazer essa relação do número do que tu queres dividido pelo número total. Então, olha só, ele quer saber quanto que isso aqui representa em porcentagem. Então, a gente fazendo essa divisão, vai ficar assim, olha só, o número que tu queres, que é quantos números de pessoas pegaram dengue, dividido pelo total, olha só, 2.000. E quando a gente faz esse tipo de questão, a gente encontra o valor de 20%. Porque, olha só, 400 dividido por 2.000 dá 0,2. Só que ele quer em porcentagem. Quando tu quer em porcentagem, a gente multiplica por 100, que dá 20%, que é a letra D, ok? Então é isso, pessoal. Finaliza aqui o vídeo só sobre a parte de raciocínio lógico da prefeitura.
E mais uma vez, não esqueça de comentar, de curtir e compartilhar. E qualquer coisa vocês podem comentar aí embaixo. E obrigada e bons estudos.